Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar o nosso tema da semana, que foi eleito na nossa enquete, foi o segundo lugar, suplementação. Ontem nós falamos sobre uma prévia do que seria discutido aqui essa semana, e hoje nós vamos começar a falar sobre a suplementação na estação seca, que é um tema muito importante nessa época que nós estamos. Bom, quando nós falamos em suplementar na estação seca, nós devemos dividir essa suplementação em duas linhas, porque a primeira linha ela pretende estabilizar a disponibilidade de alimento para os animais, visto que nessa época o capim diminui muito a sua produção e se faz necessário alguma estratégia para que a gente continue com a alta taxa de lotação durante a estação de baixa produção do capim. A segunda linha de suplementação, ela visa corrigir alguns nutrientes ou que não tenham de fato no capim, ou que o capim perde, ou migra para as inflorescências e sementes nessa estação seca devido à sua fisiologia. A suplementação na estação seca ela é de suma importância porque inicialmente são fatores econômicos. A pecuária deixou de ser uma atividade periférica, de abertura de novas fronteiras, e passou a ser uma atividade que está disputando áreas com outras atividades agropecuárias, dentre elas a silvicultura, a agricultura. Então, ela realmente passou a ser uma atividade econômica primária, vamos falar assim. Isso acontece porque alguns dos problemas de logística que a agricultura enfrentava foram, não vou falar sanados, mas foram diminuídos. A gente ainda vê muito caminhão atolado nas estradas do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, mas a agricultura está conseguindo lidar com essa deficiência de logística. Então, a gente deve pensar aí na pecuária como uma atividade econômica e deve pensar numa competição justa, portanto, a gente precisa falar de atividades com investimentos semelhantes. Então, a partir do momento que a gente olha com esse ponto de vista, abre espaço para a suplementação na estação seca. E o segundo ponto é que o capim perde muito do seu valor nutricional nessa estação. Então a gente precisa, caso a gente queira continuar com animais nessa pastagem durante a estação seca, a gente precisa suprir alguns desses nutrientes. Por um lado, realmente para ter uma boa digestibilidade desse capim que está lá no campo, e por outro, para ter o desempenho que a gente quer, que vai estar travado lá nos nossos objetivos, no nosso plano de ação e nas nossas metas. Bom, um outro ponto que a gente deve levar em consideração é a possibilidade ou não de descarga na época da estação seca. Quem trabalha com cria vive essa situação todos os anos. Por quê? A gente consegue desmamar os animais, aí, descarregar 25%, 30% no máximo da nossa lotação, mas a gente ainda não consegue produzir capim para todos esses animais. A produção de capim na estação seca, quando está muito bem engrenado, nós podemos falar em 40% da estação chuvosa. Então, se a gente ainda tem 70% dos animais, a gente precisa ter uma estratégia para não ficar refém da seca. A nossa capacidade, a capacidade da nossa propriedade, ela é definida pela menor capacidade que a nossa fazenda suporta, que é a capacidade da estação seca. O primeiro ponto que a gente deve pensar quando nós vamos fazer uma suplementação é que essa suplementação é um investimento e, como todo investimento, ela precisa ser viável, ela precisa dar retorno. Nós estamos falando de uma atividade econômica. Se essa atividade não dá retorno, nós somos jogados para fora. Então, a gente precisa ter noção do que a gente quer, o que a gente precisa investir, em qual categoria a gente vai fazer isso, que tipo de
suplementação nós vamos usar volumoso, vamos usar concentrado, quais categorias respondem melhor a isso, né? Para a gente ter realmente um plano de ação traçado, para a gente não ficar perdido aí na estação seca. Para isso, a gente precisa ter uma análise econômica complexa, anual. Por quê? Às vezes compensa eu gastar um pouco mais com suplementação na estação seca, mas eu ter um bom desempenho na estação chuvosa, né, que me dá uma possibilidade de trabalhar com mais animais, com uma arroba mais barata, com uma margem maior, do que às vezes eu não trabalhar com tantos animais e não gastar tanto na estação seca. Isso aí vai depender do objetivo da propriedade, da condição que essa propriedade está, né? Então vai variar de propriedade para propriedade, de ano para ano, né? De objetivo para objetivo. Uma decisão baseada num contexto simples, ela pode custar muito caro, como a gente falou ontem, ela pode nos dar um prejuízo grande e imediato, né? Ou ela pode ficar lá durante um tempo muito grande, né? Talvez meses, talvez anos, nos dando um prejuízo pequeno, sem, às vezes, a gente ver isso. Bom, a gente precisa tomar alguns cuidados quando da suplementação, e o primeiro cuidado é não deixar o animal perder peso para começar a suplementação. Eu costumo muito falar que o animal é um carro e ele não deveria ter marcha ré, né? Tinha que andar só para frente. Com essa competição com a agricultura, eu gosto muito de fazer uma analogia com a agricultura. Então, vocês pensem que o animal perdendo peso é aquela soja que o produtor, o agricultor, plantou, cuidou dela, né, fez todas as pulverizações, adubações de cobertura, colheu, transportou, colocou no armazém e está perdendo essa soja dentro do armazém. Então, quando a gente fala aí do animal perder peso, é a mesma comparação. A gente não vê o agricultor fazendo isso. Então, se a gente quer competir com ele, nós também não podemos fazer. Então, não deixar o animal perder peso é um ponto muito importante na hora de começar a nossa suplementação. Outro ponto muito importante é querer ganhar na estação seca que a gente não ganhou na estação chuvosa. Isso aí é praticamente impossível, e se for possível dentro da sua realidade, muito provavelmente será inviável. E se não for inviável, eu acredito que a hora que a gente fizer a conta de quanto você está gastando para fazer isso e quanto você gastaria para fazer na estação chuvosa, você vai mudar de ideia e vai começar a investir na estação chuvosa. Empurrar um carro ladeira abaixo, eu acredito que seja bem mais fácil do que o contrário. Bom, pessoal, a estação seca, ela exige uma suplementação, se a gente quiser um bom desempenho, e essa suplementação não tem grandes segredos, a gente só precisa entender melhor quais os nossos objetivos, o que os nossos animais e a nossa condição exigem para que a gente possa tomar as decisões corretas. Tá bom? No próximo vídeo, no vídeo de amanhã, nós vamos falar sobre a suplementação específica na recria. Então, fiquem atentos aí para não perder esse conteúdo muito importante. A recria é uma das categorias que mais sofrem no ciclo da pecuária, e a correta suplementação desses animais ela está diretamente ligada ao lucro na atividade pecuária, para a gente evitar lá o nosso famoso boi sanfona, né? Então, amanhã, 12:30, esse vídeo está no ar. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.